Você sabe o que são fake news? Eu acho que é propaganda enganosa. Geralmente são informações falsas, né? Que são geralmente propagadas pelas redes sociais. Fake news é uma informação errada. São notícias cujo objetivo é apenas disseminar a inverdade para outras pessoas. Eu acho que é um tipo de notícia ou informação que ela tem o intuito de ferir a integridade ou o caráter de alguém. É uma informação falsa. Você provavelmente já ouviu falar sobre o termo fake news, certo? E se você, assim como a maioria das pessoas do vídeo que acabou de assistir, respondeu que são apenas mentiras ou notícias falsas, este vídeo é para você. Aqui vamos abordar como esse termo pode ser entendido e também tentaremos visualizar em que momento elas, as ditas fake news, se popularizaram no Brasil e no mundo. As mídias sociais abriram espaço para a popularização e disseminação das fake news. Wilson da Silva Gomes e Tatiana Dourado, no artigo Fake News, um fenômeno de comunicação política entre jornalismo, política e democracia, apontam que essa expressão se popularizou como elemento da retórica de Donald Trump na eleição de 2016. O político desde então se notabilizou por usar o termo fake news para atacar os veículos de imprensa que costumam publicar notícias negativas a seu respeito. Aqui é interessante destacar que a expressão fake news abre espaço para o entendimento de que não se refere a todo e qualquer relato, principalmente considerando a palavra news, mas sim a relatos jornalísticos. Como o artigo destaca, fake news se refere a contrafações do próprio jornalismo, ou seja, a tentativa de reproduzir algo parecido com produções jornalísticas autênticas. Segundo o artigo Desinformação no Contexto Pré-Eleitoral Brasileiro, de Tatiana Dourado e Suzana Salgado, publicado em 2021, as notícias fraudulentas possuem as seguintes características: aparência da notícia, fonte fictícia, alcance viral, intencionalidade, falsidade verificável e, por fim, potencial para gerar engano. Ambos os artigos sugerem que esses relatos falsos se camuflam como relatos jornalísticos, ou seja, não só a alteração de fatos, mas a utilização de características do texto jornalístico. Tatiana Dourado e Suzana Salgado assim explicam. A semelhança das fake news com as notícias reais visa legitimar o conteúdo por meio da credibilidade do trabalho jornalístico e torna as informações falsas mais críveis aos olhos do público, ganhando assim maior visibilidade e repercussão. E essas notícias falsas podem ter títulos, fontes, fotos e vídeos. Muitas vezes elas são veiculadas em sites, blogs e aplicativos com aparência de portal de notícias, tentando se assemelhar às histórias dos noticiários. Uma notícia fraudulenta publicada em 2018 pelo Jornal da Cidade Online exemplifica esse tipo de jornalismo fraudulento. A notícia afirmava que o TSE entregou os códigos de segurança das urnas eletrônicas para venezuelanos. O texto mencionava que a entrega teria sido feita para a empresa vencedora do edital da licitação número 106/2017. No entanto, após diversas checagens, foi confirmado que a licitação mencionada não previa entrega dos códigos, como também não chegou a ser concluída. Wilson Gomes e Tatiana Dourado pontuam ainda em seu artigo que a vida digital comporta possibilidades nunca experimentadas no território da contrafação de narrativas factuais, sobretudo porque acrescenta a esta atividade uma capacidade sem precedentes de alcance na disseminação de conteúdo falso e uma velocidade antes impensável de propagação. Portanto, faz todo sentido que, devido às possibilidades trazidas pelas mídias digitais, narrativas como essas recebam certa notoriedade e muitas vezes atinjam grandes proporções. Mas em que momento no Brasil o termo fake news se tornou comum? Não é possível definir uma data específica do momento em que narrativas falsas se tornaram parte da nossa realidade. Porém, sabemos que o termo fake news ganhou maior notoriedade a nível global durante a corrida presidencial nos Estados Unidos, como discutimos anteriormente. No Brasil, o seu uso também é comum em contextos políticos. O artigo de Tatiana e Suzana amplia o olhar para o período pré-eleitoral de 2018, momento em que o termo fake news ganhou maior relevância no país. Tal período se caracterizou pela propagação de notícias fraudulentas, principalmente através das redes sociais, movimento que causou grande impacto no cenário político e na discussão pública. Fatores como o descrédito na mídia profissional, a polarização e a instabilidade política não só criam um terreno fértil para a propagação de narrativas falsas, mas também contribuem para a sua popularização. Essas características marcaram o cenário pré-eleitoral do Brasil em 2018, quando notícias reais e relatos falsos se confundiam em um ambiente de intensa disputa política e divisão na sociedade. Segundo o relatório da Segurança Digital no Brasil, houve um aumento de 43% nas detecções de notícias fraudulentas no terceiro trimestre de 2018, em comparação com o mesmo período de 2017. Do total de notícias fraudulentas identificadas, 46,3% estavam relacionadas à política.
A pesquisa de Tatiana e Suzana aponta Lula da Silva como o principal alvo de narrativas falsas nesta época. A pesquisa dividiu as fake news como pró-Lula e anti-Lula e buscou entender o compartilhamento dessas desinformações, chegando ao seguinte resultado. A interação nas redes sociais motivadas pelas fake news anti-Lula foi 190 vezes maior do que a interação causada pelas notícias fraudulentas pró-Lula. De toda forma, notou-se que algumas das fake news analisadas carregavam características de notícias reais, como manchetes, jargões jornalísticos e fontes de informação, ocorrendo o movimento que abordamos até aqui, a tentativa de camuflagem jornalística como parte da estratégia de persuasão do conteúdo fraudulento. No entanto, Wilson e Tatiana observam que, apesar dessa tentativa de camuflagem, boa parte das histórias falsas em circulação carregam um tom de denúncia e são escritas de forma amadora, principalmente considerando a análise lexical, pois em boa parte a adjetivação e conspirações predominavam nos títulos, característica que o jornalismo evita. Depois de conhecer mais sobre o fenômeno das fake news e reconhecer o seu malefício para o jornalismo e para a sociedade no geral, você pode notar que é necessário, ao ler uma informação, antes de compartilhar, verificar qual canal por onde ela está sendo transmitida e se os fatos apresentáveis são passíveis de verificação em diversos veículos. No caso, desconfie de sites desconhecidos ou com nomes que imitam sites de notícias populares. Na dúvida, pesquise outras fontes. Veja se a notícia é reportada por outros meios de comunicação respeitáveis. Se for uma história autêntica, provavelmente estará em mais de um lugar. E muito importante, leia além do título. Muitas fake news têm títulos super sensacionalistas para atrair cliques e causar comoção. Leia o artigo completo antes de compartilhar ou acreditar no conteúdo, combinado? E se for compartilhar algo, pergunte a si mesmo se você tem certeza da veracidade da notícia e se há benefícios em compartilhá-la com outras pessoas. Ao fazer isso, ajudamos o jornalismo, a política e a democracia a não serem dominadas pela desinformação. Você acabou de assistir ao vídeo Fake News, Conceito e Uso em Contextos Eleitorais, uma produção de Débora Dias e Thaís Semian para a disciplina de Teorias do Jornalismo 1 do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Diógenes Licarião. Esse material faz parte do projeto de extensão da UFC, Divulgação Científica através de plataformas online, produzido por discentes da instituição e que tem por objetivo fazer divulgação científica de qualidade. Agradecemos pela atenção e caso tenha gostado, curta, compartilhe e passe a mensagem adiante. Até a próxima!